E aí, eu apertei o pastor Márcio. Por que o senhor está com dificuldade para caminhar na lagoa? Corem de vergonha os senhores, e eu também. Ele falou: filho, eu passei uma vida de joelho orando. Aí o ortopedista falou que eu prejudiquei minhas rótulas, e por isso eu não consigo caminhar. É esse tipo de homem que cuida dessa igreja aqui. Agora esse texto aqui é fantástico, porque ele tem em um versículo 4 segredos para nós melhorarmos nossa vida de oração. Está aí no verso 7, olha aí. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava tenda do encontro. Então vamos lá, você tem que entender o seguinte: Moisés no deserto, com 3 milhões de pessoas. Quantos milhões? Não tinha grupo do WhatsApp para mandar assim: estamos indo para a esquerda. Aí todo mundo virava. Não tinha. Esse povo todo, gente, 3 milhões te lembra de quê? BH tem 3 milhões. Imagine você agora virar o chefe de Belo Horizonte sem um telefone, sem uma internet, sem um pipoca nenhuma para você dirigir esse povo. E um povo chato pra caramba, tudo reclamando. Ai, caiu o Wi-Fi, ai, tô sem água, ai, cadê os pepinos do Egito? Gente, se eu fosse Moisés, ia estar escrito na Bíblia assim: e o pastor Lucinho sentou a mão na cara deles. Que eu ia falar: raça de demônio, eu fui lá enfrentar o faraó, fiz 10 pragas, vim para vocês virem para cá reclamar, morre todo mundo. Graças a Deus, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso. Ele era manso. Mas a Bíblia diz, gente, que Moisés saía do meio dos 3 milhões. Imagina isso aqui, você tem que imaginar a cena. 3 milhões de pessoas. Ele pegava um pau, uma lona, uma garrafa d'água, e saía do meio dos 3 milhões assim, ó. E todo mundo olhando para ele. E ele ia caladinho, Lá fora, quando ele saía do acampamento, ele montava uma tendazinha. Não era a tenda do tabernáculo, não. A tenda do tabernáculo, dirigida pelos levitas, estava montada lá, no meio da comunidade. Não é a tenda do encontro comunitário, era a tenda do encontro individual. O Espírito Santo está dizendo para a gente nessa manhã que muitos de nós somos bons para buscar a Deus aqui na tenda do encontro comunitário, mas a gente tem que aprender a montar a tenda do encontro individual. Olha algumas palavras-chave desse texto. A Bíblia diz: Moisés costumava. Fala comigo, costumava. Gente, oração tem que ser um negócio que... Já aconteceu com você de você sair na rua e não saber se escovou o dente? Já aconteceu com você? Porque quando você está de manhã ali, você fala assim: gente, eu escovei dente hoje. Porque escovar dente já ficou um negócio tão parte de você. Oração tem que ser assim. Era um curso, não existia Moisés sem oração, e não existia oração sem Moisés. A vida de Moisés era oração. O mais interessante: deixa o circo pegar fogo. 3 milhões, cai na pancada aí, filho. Mata um, morre, tá? Eu estou indo ali cuidar de quem é importante. Não vou ficar aqui respondendo um WhatsApp, e-mail de todo mundo e terminar o dia seco, frágil, triste, porque atendi um bando de imbecil e não cuidei daquele que é o único que merece a minha moral. Hoje nós fazemos isso. Hoje nós terminamos um dia, respondemos todo mundo, fizemos todo mundo, criticamos tudo que estava na nossa lista, e o tempo com o nosso Pai Celestial fica para trás. Não. Eu sei que tem gente aqui, gente, tão ocupada. Eu sei que tem gente aqui, mães, que cuida da casa sozinha. Seu marido te deixou, ou foi embora, ou está viajando sempre, e você dá conta da comida, dá conta do para-casa, dá conta de tudo. Eu sei para quem eu estou pregando. A minha vida também é doida. Agora, gente, oração é importante demais para a gente negociar. Nós estamos falando literalmente de destruição ou vitória. E nós não podemos negociar isso.
Eu tenho um primo, mora no interior de Minas. Ele um dia me ligou e falou assim: Lucinho, quantas horas você ora por dia? Eu falei: eu consegui com muita luta orar 1 hora por dia, todo dia. Ele falou assim: eu vou começar também. E ele começou. Só que a empresa dele é muito grande. Hoje ele tem quase 1000 funcionários. Imagina, 1000 pessoas dependem dele com salário, com carteira assinada. Mas indiretamente, ele tem mais de 20.000 pessoas que trabalham para ele. E ele era pobre, lascado, junto comigo. Nós vimos a pobreza um do outro. Mas pobreza mesmo. Ele com a mulher dele, eu com a minha mulher, a gente falava: vamos comer um hambúrguer? Não tinha dinheiro. Os 4 para dividir um hambúrguer. Tem como a gente dividir um hambúrguer em 4? Não tinha. E eu vi esse moço buscando a Deus, prosperando. Ele me liga um tempo atrás e fala assim: Lucinho, te passei. Aí já me deu raiva. Me passou em quê? Eu estou orando 2 horas todo dia. Agora, gente, pensa um homem que tem um monte de diretor. Pensa um homem que está construindo prédio nesse interior aí todo. Pensa um homem cheio de responsabilidade. E que o WhatsApp dele pula de manhã, de tarde, de noite. E o cara tira 2 horas para orar e para ler a Bíblia. E ainda lê livros que eu indico para ele, que ele também compra lá. Aí alguém olha de fora e fala assim: nossa, esse moço aí deve estar roubando. Porque brasileiro tem essa mente, é ou não é? Se a gente vê alguém famoso ou rico, o que a gente pensa? Ou está roubando, ou está furtando. Porque a gente, na verdade, ao invés de celebrar a vitória do outro, nós somos um bando de gente sem caráter, que ao invés de agradecer a Deus pela vitória do outro, a gente... Só que eu sei o segredo do cara. Antes dele falar uma palavra, nem com a mulher dele, ele enfia para dentro do quarto de oração dele, e ele ora e geme lá dentro, e aí Deus dá a vitória para ele, ele sai, e você sabe que hábito que ele tem ainda? Olha se não é de morrer de ódio. Esse homem todo dia, 1 hora da tarde, ele para o que ele estiver fazendo, e ele vai dormir. Ele tira um sono de 30 minutos, a siesta, deita assim, ó. Não, mas está todo mundo querendo saber se é para furar o tubulão lá na casa do capeta lá, deixa. Descansa, levanta, volta para lá, 5:30 da tarde está de volta em casa. Me manda os filmes que ele está assistindo. Eu falo: velho, você não está gemendo? Ô, Lucinho, eu vou falar para você a frase que ele me falou, que é uma frase do Martinho Lutero. Olha o que Martinho Lutero dizia: eu tenho tanta coisa para fazer, que eu não posso ficar sem orar no mínimo 2 horas todos os dias. Na verdade, o pensamento é o contrário. Quanto mais ocupado uma pessoa, mais ele tem que se dobrar em oração diante de Deus. Se você não tem um pintinho para criar, pode ficar sem orar. Mas se você é uma pessoa ocupada, tem que dobrar esse joelho. Oração tem que ser um costume. A Bíblia diz que Moisés costumava. Primeira coisa, tem que virar um costume. Segundo, o texto diz: montar uma tenda. Fala comigo, montar. Sabe o que isso fala? Do sacrifício. Gente, orar não é trabalho simples. Vou falar uma frase aqui que eu já ouvi de vários homens de Deus. Fazer o que eu estou fazendo aqui agora é 1%, é 2% do trabalho de um pastor. É a parte mais fácil de ser pastor, é pregar. O pau quebra durante a semana. É nas visitas, é nos aconselhamentos, é nos velórios. Isso aqui, ó, é uma alegria. Isso aqui eu estou em casa, eu estou de terno aqui, mas é como se eu estivesse de short. Eu estou na casa do meu pai, com os meus irmãos. Por isso que vocês veem que eu não tenho muito protocolo. Eu estou à vontade. Mas para orar, irmão, você tem que montar uma tenda. A Bíblia não diz que Moisés mandava Josué montar, não. Ô boy, monta aí para mim. Não, o homem Moisés, tinha que construir aquele lugar. Isso aqui, gente, é uma simbologia. Você que vai ter que procurar o lugar. Você que vai ter que sentar dentro de um Uber, de um ônibus, indo para o trabalho, sei lá de onde, do BRT, e orar. Você que vai ter que achar um momento, um buraco, e construir sua tenda lá e orar. Você vai ter que fazer isso. Na minha casa eu tenho um quarto de oração. Quando a gente foi construir nossa casa, eu falei: esse quarto aqui eu não quero nada. Eu não quero nem som. Eu não quero nem Bíblia. Porque os crentes têm um problema.
Ah, eu vou orar. E arruma uma cantoria, gente, parece The Voice. E Deus olha lá de cima e fala assim: não, eles vão orar, vamos esperar. Aí canta, aí canta, aí canta. Aí Deus fala: não, agora vai, escuta aí, Jesus, ó. Aí continua cantando. Aí depois pega a Bíblia e começa a ler Bíblia. Aí fala amém. E sai. E Deus fala assim: oi? O que foi que vocês fizeram aí? Nós não temos a capacidade, gente, de falar 30 minutos com Deus seguido, sem interrupção. Nós precisamos desenvolver isso na nossa vida. Moisés tinha que montar. Era algo que ele tinha que fazer. A vida de oração não vem a custo zero. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. Ter uma vida de oração custa tudo. É um sacrifício todo dia. Todo infeliz que me manda um vídeo, um WhatsApp é assim: é urgente, pastor. Ih, menino, tem uma coisa urgente na minha vida. Qual é? Qual é? Qual que é o ditado que tem no interior de Minas aí, gente? Para que falar com palhaço se eu posso falar com o dono do circo? Hoje nós juramos que os palhaços vão resolver a nossa história. Não, fulano tem dinheiro, ele vai abrir uma porta para mim. Não, fulano tem seguidor na rede social, ele vai fazer uma postagem para mim. Não, fulano tem... eu passei dessa fase. Gente, eu conheço um monte de gente famosa. Eu conheço um monte de gente rica. Essa semana um ricão, é rico, famoso. Famoso! Não estou falando pessoa com 10 milhões de seguidores, não. Famoso! Luciano, você vem aqui na minha casa para a gente fazer um negócio? Falei: depois. Quando você começa a desenvolver uma vida de oração, você só fica chocado com uma pessoa: Jesus Cristo o Senhor. Mais ninguém te choca. Ah, não, mas é um jogador famoso, é um empresário conhecido, é um youtuber, é uma pessoa que está com o presidente. Aqui, ó, meus fios de cabelo arrepiando, ó. Olha aqui. Tem uma música que diz: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Não tem nada que emociona, não tem nada que mexe. Ah, é Dubai, é Disney, é encontro com o presidente, é encontro com gente famosa. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui os arrepios. Zero! Nós precisamos de aprender a montar uma tenda. E o texto ainda diz mais, olha o que é que diz aqui. Ele montava essa tenda fora do que, gente? Fora do acampamento. Moisés ia fisicamente para fora do acampamento, porque a vida de Moisés era uma perturbação. Eu fico imaginando o povo na porta: ô São Moisés, a minha galinha sumiu, acho que foi um vizinho que pegou. Ô São Moisés, a minha mulher piscou para o outro. Ô São Moisés. Moisés largava aquele bando de demônio reclamando e ia lá para o meio do povo, lá para o meio de nada. Nessa hora, gente, calango é melhor companhia do que gente. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós não vamos sair de Belo Horizonte, apesar de que tem um monte aqui perto, um Monte Palmares. Quem já foi orar no Monte Palmares aqui? Eu já orei demais ali. Tem aqui alguns lugares que você pode ir, mas o que o texto está sugerindo é o seguinte: ache um lugar para você ter a sua intimidade com o seu Senhor. Larga tudo. Aprenda a separar o importante do essencial. Fazer uma comida, importante. Falar com Deus, fundamental. Ajudar o marido, importante. Entender o que Deus quer para você naquele dia, fundamental. Hoje nós estamos dando conta do importante e esquecendo o fundamental. Moisés ia lá para fora, gente. Agora imagine a responsabilidade desse homem. E ele ia para fora do acampamento. E a Bíblia diz que ele chamava aquele lugar de tenda do encontro. Fala comigo: tenda do encontro. Eu já falei isso aqui 1000 vezes na igreja e vou repetir. Quando o pecado entrou no mundo, a primeira coisa que acabou foram os encontros de Adão e Eva com Deus. Deus está querendo reativar esses passeios diários com Ele. E se Cristo entrou na sua vida, esses passeios têm que voltar. Tem que voltar. Ai, pastor, mas você está falando de uma forma muito religiosa. Deixa eu te explicar uma coisa. Ore como disciplina até que se torne um prazer. Vai sem vontade no início, vai orando mal no início,
Vai, chega lá e fica... Jesus, estou aqui. Vocês sabem qual que é o maior assunto meu orando até hoje? O meu maior... Eu tenho duas coisas basicamente que eu faço quando eu vou orar. Primeiro, eu agradeço. Eu agradeço tanto que tem dia que eu fico 1 hora agradecendo e esqueço de pedir e não peço nada. Mas eu também agradeço por tudo. Deus, obrigado pela barba do Davi. Obrigado que a Paty está gata. Obrigado pela minha piscina. Obrigado pela comida que eu comi ontem, que é salmão. Eu conto coisa para Deus, gente, com coisa que Ele não sabe. E eu conto coisas simples. Eu falo, esses dias eu estava andando no centro de carro sozinho. Falei, ali Jesus, foi naquela pracinha ali quando eu era pequeno que aconteceu uma situação. Como se Deus não soubesse, gente. Tudo vira assunto. Quando você tem uma intimidade com Ele, tudo vira assunto. Não tem que ser casamento, faculdade, empresa. Não. Tudo vira assunto. E aí, primeira coisa, gratidão. Segunda coisa, adivinha sobre o que eu mais oro? Sobre orar. Eu falo com Deus mais sobre orar do que os pedidos meus. Essa semana mesmo fiquei, Deus, eu não acredito que eu sou pastor, eu não acredito que eu tenho esse tempo que eu tenho com o Senhor, e a minha oração é essa água, até hoje. Eu acabei de ler essa semana, gente, um livro do Leonard Ravenhill. O nome é Oração de Avivamento. Pelo amor de Deus. Ele conta a história dos maiores homens e mulheres que oraram nesses 2000 anos de cristianismo. Você se sente um lixo. Você fala, meu Deus, eu tenho que converter. Como pode, Jesus? Me aviva, põe fogo em mim. Deus, olha a minha oração. Eu fico mordendo a língua. Me ensina, Senhor, a entrar no lugar secreto, a falar palavras que vai atingir o teu coração. Você sabe quem é o doador das orações? O Espírito Santo. Por isso, quando você for orar, fala assim, Espírito Santo, eu não sei orar como convém, mas eu sei que me convém orar. Pede o Espírito Santo para ele te dar oração, para você orar para ele mesmo. Olha que trem. Se o pessoal psiquiatra te ouvir, te interna. Como é que é? Você está pedindo para Deus oração para você falar com ele mesmo? Você está bêbado? Não é nem bebida, é crack. Mas é Ele, a Bíblia diz que é Ele que chama a gente para orar, Ele que dá para a gente a oração, e depois é Ele que responde a mesma. Quem entendeu o que eu estou falando? Está lá no Salmo 27, verso 8. O meu coração tem ouvido o Senhor dizer, vem falar comigo, e o meu coração te diz, Senhor, estou indo. Agora olha que louco o verso 8. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada da sua tenda, observando até que ele entrasse na tenda. Gente, a grande maioria de nós se recusa a sair do acampamento para buscar. Mas até não cristãos, escuta o que eu vou falar aqui. Até quem nunca teve uma experiência com Jesus consegue identificar alguém que teve os joelhos dobrados diante do Senhor em oração. O povo não ia orar não, que era um bando de reclamão chato pra caramba esse povo aqui. Mas na hora que Moisés ia, a Bíblia diz, todo mundo parava o que estava fazendo, ficava na porta da tenda e olhando ele. E eu fico imaginando todo mundo refletindo, nós somos estrume mesmo, hein? Olha o cara indo orar, nesse sol, uma tendinha lá no meio do nada, e eu tô aqui reclamando do maná. Gente, você sabia que o povo começou a xingar o maná? Você sabe o que é xingar o maná? Xingar o comum. O maná era gostoso, nutritivo, mas é a mesma comida há 40 anos. Deixa eu te contar, sabe o que sustenta um cristão de pé? Arroz com feijão. Muitas vezes nós estamos caçando uma novidade, mas você sabe como é que Deus mantém a gente de pé? É na normalidade. É entre aspas, no tédio da oração que Deus nos poupa. Outro dia eu estava orando e falei, Deus, mas nada acontece, nada muda, está tudo parado na minha vida do mesmo jeito. Sabe o que Ele mandou para mim no meu peito? Sem me pedir desculpa. Ele falou assim, é porque você não sabe o mal que chegaria na sua vida e que eu te poupei se você não estivesse fazendo esse arroz com feijão que você está fazendo aí. Muitas vezes a gente acha que a nossa vida está ruim, está parada. Na verdade, era para a gente estar morto, sepultado, nosso casamento acabado, nossos filhos na droga. Mas não aconteceu, porque a gente dobrou o joelho.